Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre ética. Então, a ética é um campo da filosofia que visa refletir as ações humanas, os comportamentos, as ações morais de uma sociedade, né, das pessoas. Então, todo mundo já ouviu falar, né, sobre ética e, consequentemente, a gente acaba falando ética já vem junto com a moral. Né? Então, hoje, além do campo de filosofia sobre ética, a gente vai falar, né, mais precisamente sobre a ética e a moral. Então, o que seria a ética, né? Todo mundo já ouviu falar assim, porque fulano não foi ético, né? Então, digamos assim, no teu serviço, né, no teu trabalho. Porque temos que ter uma certa ética. O pessoal que trabalha, como exemplo, na farmácia, né, vai comprar um remedinho para alguma coisa, qualquer remédio que seja, ou algo assim, né, que seja meio constrangedor, né, temos que ter uma certa ética, uma certa conduta, né, colocar uma embalagem diferente para as outras pessoas não ver, né, então seria mais o que é correto ou não, né. Então, o que seria ética? A ética, ela vem derivada da palavra ethos, né? Então, o que significa, né? Caráter, significa, né? Estudar os comportamentos das pessoas, as ações das pessoas numa sociedade, né? Porque cada sociedade, com o passar do tempo, tem ações diferentes, né? Tem morais diferentes, né? Então, como a ética está sempre ligada com a moral, o que seria então a moral? A moral, ela vem da palavra derivada morales, né? Que significa costumes, que significam hábitos, né, das pessoas, hábitos de uma sociedade, né? De uma pessoa, de um povo na sociedade, né? Então, como podemos exemplificar? A ética seria o que é correto ou não. A moral, ela já pode ser correto ou não, dependendo da sociedade. Para tal sociedade, assim, tal grupo, tal povo, ela pode ser correta, mas para mim pode ser que não. Como exemplo, a gente pode falar, como exemplo, a gente pode pegar as mulheres, né? Que com o passar do tempo, né, foi garantindo muitos direitos, né? Havia uma época que as mulheres elas não podiam votar, né? Então, depois da década de 30, elas conseguiram, né, esse direito. Então, né, de acordo com a moral, assim, mas de acordo com o passar dos anos, de acordo com um grupo, né, com uma sociedade, assim. E outro exemplo que a gente pode falar é a questão das religiões, né? Que as religiões, elas interferem bastante, assim, em questão das morais de um grupo, né? Cada religião, até hoje em dia a gente vê, né, que as religiões interferem bastante, assim, a religião é católica, é evangélica, né, muçulmana, né, então, islâmica, a gente vê essa diferença, como nos povos, assim, né, os islâmicos, a gente pode usar a mulher também como exemplo, né, a questão do adultério, né, então, a mulher, no povo islâmico, quando ela acaba fazendo adultério, na moral, nos costumes dessa religião, daquele povo, elas são apedrejadas, né, até a morte, né? Então, assim, eticamente, isso não é correto. Todos os povos, assim, né, a gente pode analisar, isso não é correto, né? Você matar uma pessoa, né, executar uma pessoa, né, até a morte, assim, sendo apedrejada por conta de um adultério, né? Mas naquela religião, né, isso é aceito. Isso é totalmente aceito, né? É algo assim que é os costumes da religião deles. Então, de acordo assim que a gente, né, nos nossos costumes, a gente também tem, né, coisas diferentes, né? Seja numa escola, né, por exemplo, assim, em questão de uniforme, né, que tal escola utiliza uniforme, né, tem que estar tudo bonitinho. Tem outra escola que pode ser que não, né, não exija. Então, seja na religião, né, na igreja, a gente já tem que ter
ética, né, digamos assim, de ir com vestimentas mais fechadas, né. Outra questão em relação, assim, a vestimentas, né, que a gente vai usando sempre mulher como exemplo, é que antigamente, né, as mulheres iam pra praia e iam com bermudinhas, com roupa mais fechada, né, com maiôs, né. E hoje em dia isso mudou bastante. Então, década de 80 ali já mudou, assim, o pessoal já começou a usar biquíni, já podia ficar mais à mostra. Então, isso vem mudando, né? Seja com o passar do tempo, com o passar dos anos, ou seja também por grupos sociais, ou seja também por religião, né? São vários povos, né? Vai mudando. Agora, assim, que nem na religião lá dos muçulmanos, né? Eles continuam mesmo que vão pra praia, eles vão usar a vestimenta, né, deles, a burca, assim, não podem usar, não podem mostrar o cabelo, né, só podem mostrar as mãos. Então, em relação às mulheres, né, então elas continuam, mesmo que seja um calor, né, muito forte, assim, na praia, elas continuam tendo que usar essas roupas assim, não pode ficar com o corpo à mostra. Então é um costume, né, uma moral, né, um costume daquele povo, né. Pra nós aqui é outro, né? Então, assim, seja. Isso, a moral vem mudando de lugar para lugar, né? Então, assim, a gente pode ver que a ética, ela não muda, né? A ética é algo, assim, que corresponde à conduta, né? Do ser humano, a conduta do povo, né? Em decidir se aquilo é certo ou não. Então, assim, a gente pode falar assim que porque a ética é algo assim que visa mais como sendo correto, né? Como exemplo a gente pode falar sobre as leis, né? Sobre o que é justo, o que não é justo, né? Sobre a justiça, porque o ser humano na sociedade, se não existisse, né, as leis, o pessoal ia, né, fazer o que quisesse, né? Então assim, a gente precisa, né, de leis para regir né, a humanidade, né? Não adianta, né? Tanto porque, assim, para nós, assim, se a gente analisar, ética seria tudo o que a gente faz, né? Quando quando o pessoal tá vendo, né? Quando o pessoal vê, assim, questão, né? Não vou roubar, né? Porque eu sei, assim, que eu vou ser punido depois, né? Que vai ter a justiça que vai me punir depois. E a questão moral seria assim, eu não vou roubar, né? Porque não porque ninguém tá vendo, né? Mas porque não é o certo, né? Tipo, não é o certo pra mim, né? Então seria a mesma coisa em questão de vestimentas, seria as condutas, né, de cada povo, né, de cada religião, de cada sociedade, né, cada lugar. Então, a ética, ela vem, né, como do ethos, né, que vem significar que são regir os comportamentos das pessoas. E a moral, ela vem analisar os costumes, né, os hábitos das pessoas, né, para dizer o que, né, é certo ou não. Então, assim, ética, praticamente, ela vai fazer uma reflexão da moral, né, para regir as ações, né, das pessoas, né? E a moral, ela vem né, de cada região, de cada tempo que vai passando, para saber se é certo ou não naquela sociedade, sabe? Contanto que cada ano que passa, assim, muda, seja em questão de vestimenta, seja em questão né, de condutas, assim, na sociedade, questão das leis, as leis também estão toda hora mudando, né? Então, tipo, essa é mais a diferença da região, da, da ética e da moral, né? Porque, assim, a ética, praticamente, é tudo o que você tá fazendo, né? Quando as pessoas estão vendo, né? Não vou fazer isso porque não é ético. E a moral é tudo que você tá fazendo, né? Enquanto as pessoas não veem, né? Então essa seria mais a diferença, né, entre a ética e a moral, né? Então, eticamente o que é correto,
né? E a moral, assim, praticamente são os hábitos e os costumes, né? Então, espero ter sanado algumas dúvidas para vocês. Na próxima aula, a gente vai, né, além aqui foi mais alguns exemplos que a gente veio falar para vocês, mas na próxima aula a gente vai dar continuação na ética, na prática, né, que é a moral na prática, né. Não podemos falar sobre a ética utilitarista, a gente pode falar mais, né, sobre Nietzsche, pode falar sobre Peter Singer, né? Então, com o passar das próximas aulas, assim, a gente vai dar uma estudada junto, né? E a gente vai fazer uma discussão bem legal, tá? Fica por aí, tchau!